Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Essa é a aula 2, onde trataremos distância entre dois pontos. Então vamos considerar aqui dois pontos, A e B, onde A tem coordenadas XA e YA. E o ponto B tem coordenadas XB e YB. Vamos representar como sendo D de A e B, a distância entre os pontos A e B. Então, essa aqui é a fórmula, tá, da distância. Ela vai ser a raiz quadrada do quadrado da diferença entre a primeira coordenada dos dois pontos mais o quadrado da diferença entre a segunda coordenada dos dois pontos. Vejamos aqui um exemplo bem simples para vocês compreenderem apenas a aplicação dessa fórmula, da distância entre os pontos A e B. Tá? Então, vamos calcular o comprimento do segmento AB em cada um dos casos. Então, temos aqui os pontos A e B, onde o ponto A tem coordenadas 3 e 4 e o ponto B ele tem coordenadas 8 e 16. Tá? Então, dessa forma, nós temos o seguinte, que o x de A ele vai ser 3, eu já ia botar aqui o y de A ele vai ser 4. Já aqui no ponto B eu tenho que o x de B ele é igual a 8. E o y de B ele vai ser igual a 16. Opa, cadê aqui? Já perdi o igual a 16, está aqui. Tá bom? Então, com essas informações, vamos seguir aqui, Então, dada a fórmula da distância entre os dois pontos, A e B, está aqui, que essa fórmula nós vimos no slide anterior. Então, nós temos aqui o seguinte, que a distância entre A e B vai ser o quê? O x de A menos o x de B. Ou melhor, desculpe, o x de B menos o x de A. Tá? Como ele está elevado ao quadrado, a ordem aqui não vai importar, porque ao elevar ao quadrado ele fica positivo. Tá bom? Mas normalmente a gente coloca assim, aqui a gente coloca o x do ponto que tiver aqui, e aqui a gente bota o x do ponto que tiver aqui. Tá? E aqui o quadrado da diferença da segunda coordenada, Então está aqui o y de B menos o y de A ao quadrado. Então resolvendo aqui, 8 menos 3 dá 5, por isso fica 5 ao quadrado. 16 menos 4 que dá 12, por isso dá 12 ao quadrado aqui, E aí 5 ao quadrado que dá 25, mais 12 ao quadrado que é 144, Essa soma aqui dá 169 e a raiz quadrada de 169 é 13. Então vejam, eu não precisei desenhar, nem esboçar o plano localizando os pontos A e B, Só de conhecer as coordenadas dos pontos A e B, foi possível a gente aplicar aqui na fórmula e saber que a distância entre os pontos A e B é de 13 unidades de comprimento. Tá? Ou seja, se a escala que tiver adotada tiver em centímetros, por exemplo, quer dizer que a distância entre A e B é de 13 centímetros. Tá? Isso depende muito, a unidade de comprimento aqui depende muito da escala que foi adotada. Agora vejamos a letra B do exemplo 1, lembrando que é para calcular o comprimento do segmento A e B. Tá? Só uma recordação, o comprimento do segmento é a distância dos extremos, que esses extremos aqui são os pontos A e B. Então, nesse caso da letra B, as coordenadas do ponto A é menos 1 e 0. E as coordenadas do ponto B é 2 e menos 6. Então, apresentando mais uma vez aqui a fórmula da distância entre dois pontos. E aí, substituindo, nesse caso aqui, nós temos que o x de A é menos 1, o y do ponto A é 0, que está aqui, o x do ponto B é 2, que nós colocamos aqui, e o y do ponto B é menos 6. Tá? Então, nesse caso aqui ficaria o x de B menos o x de A, por isso que fica 2 menos 1. Tá? E aqui nós temos o y de B, que é menos 6, menos o y de A, que é 0. E aí nós temos o seguinte, que menos 1 é mais 1.
né? Então ficaria 2 mais 1 aqui, que por isso que deu 3 ao quadrado. E aqui fica menos 6 menos 0, que dá menos 6, tá? E aí só um detalhe, né, que a gente coloca o menos 6 entre parênteses, porque se não colocar, aí não tem como trabalhar com um sinal de menos nessa potência, né? Então, no final fica a raiz quadrada da soma entre 3 ao quadrado e o quadrado de menos 6, né? 3 ao quadrado dá 9, o quadrado de menos 6 é 36. Essa soma aqui vai dar a raiz quadrada de 45. E simplificando a raiz quadrada de 45, dá 3 raiz quadrada de 5. E aí, só para recordar, né? Quem tiver esquecido, como foi que eu simplifiquei, né? Então, só lembrando, 45 é 9 vezes 5. Então, substituir aqui, ó, 45 por 9 vezes 5. Estão vendo? E aqui, aplicando a propriedade dos radicais, né, das raízes, eu posso escrever esse produto como sendo raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 9 é 3, né? E como a raiz quadrada de 5 não é um número racional, então a gente prefere deixar ele na forma de raiz. Por isso, dizemos que a forma simplificada da raiz quadrada de 45 é 3 raiz quadrada de 5. Bom, é sempre importante simplificar, tá? Nos nossos exercícios, a gente sempre vai trabalhar com respostas que tiver radicais na forma simplificada. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de como simplificar, né, esses radicais aqui, aí eu peço que coloquem aí no Classroom para aí, de repente, a gente pode ter até uma aula específica sobre essa parte de simplificação de radicais. Vejamos agora o exemplo 2. Determine o ponto T pertencente aos eixos OY, né, e que dista igualmente dos pontos A de coordenadas 2 e 3 e B de coordenadas 6 e 5. Então, lembrando, né, como eu digo que é para determinar o ponto T, na verdade eu quero as coordenadas do ponto T, tá? E procurar as coordenadas do ponto T significa que nós vamos trabalhar com duas variáveis, tá? Uma variável para a primeira coordenada e outra variável para a segunda coordenada, tá bom? Ele pertence ao eixo Y, é uma outra informação, e ele diz que dista igualmente desses dois pontos. Quer dizer, que a distância do ponto T para o ponto A é igual à distância do ponto T para o ponto B. Então, vamos ver aqui como é que a gente resolve, tá? Então, da informação, né, que o ponto T pertence ao eixo OY, né? Lembrando, OY é uma outra forma de chamar o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical. Tá bom? Então, lembrando que os pontos pertencentes aos eixos das ordenadas, ele tem essa forma aqui, né? 0 e y, ou seja, a primeira coordenada é 0. E a segunda coordenada vai depender da distância do ponto T para a origem. Tá? Inclusive, aqui já tem até um esboço, né? Está aqui o ponto A, né? Com as coordenadas que foi dado aqui, e o ponto B. Né? Aqui, no caso, como ele diz que o T pertence ao eixo Y, então, visualmente, a gente percebe que ele está aqui na parte de cima, né, da origem, né? Ele não poderia estar na parte de baixo, porque senão ele estaria mais próximo do ponto A do que do ponto B. Tá? Então, continuando aqui, ainda temos o seguinte, né, que como ele diz que dista igualmente desses dois pontos, então a distância de A para T é igual à distância de B para T, né? Então, calculando, né, a distância do ponto A para o ponto T. Tá? A primeira coordenada do ponto A, a primeira coordenada do ponto T é 0, né? Lembrando que o ponto T, por pertencer ao eixo das ordenadas, né, que é o OY, a primeira coordenada vai ser 0 e a segunda coordenada a gente vai representar com uma incógnita y. Né? Então, aqui vai ficar 0 menos a primeira coordenada do ponto A, que é 2, tá? Isso aqui é elevado ao quadrado, mais a segunda coordenada do ponto T, que é y, menos a segunda coordenada do ponto A, que é 3. E aí, resolvendo esses quadrados e reduzindo os termos semelhantes, nós encontramos essa expressão aqui. Tá? Então, fica a raiz quadrada de y ao quadrado menos 6y mais 13. Tá bom?
Se vocês acharem que esse salto aqui, né, não ficou bem compreendido, coloque aí no Classroom que aí eu detalho melhor esse salto que eu dei aqui. Tá? Mas aqui essa é a expressão que representa a distância do ponto A para o ponto T. E agora a distância do ponto B para o ponto T. Então a gente faz um cálculo semelhante, tá? 0 menos 6 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado, né? Então resolvendo esses quadrados e reduzindo os termos semelhantes, nós encontramos essa expressão aqui que expressa, né, a distância do ponto B para o ponto T. Então, como essas distâncias aqui são iguais, né, já que A e B estão à mesma distância do ponto T, né, então eu estou igualando aqui esses radicais. Como esses radicais têm o mesmo índice, quer dizer que a expressão que está dentro do radical, eles têm que ser iguais. Tá? Por isso que eu fiz y² mais, menos 6y mais 13, que está aqui, é igual a y² menos 10y mais 61, que aí eu botei igual aqui. Bom, e aqui nós temos o seguinte, né? Y² aqui, opa, risquei. O y² aqui a gente cancela, tá bom? Em seguida eu passei o menos 10y para o primeiro membro, ou a gente poderia somar, né, 10y em cada um dos membros, né? Eu boto aqui 10y e mais 10y, né? Eu estou somando 10y, que é com o objetivo de neutralizar esse menos 10y aí do segundo membro, tá? Então, menos 6y mais 10y dá 4y, né? Em seguida, eu quero tirar esse 13 daqui, né? Aí, para tirar esse 13, é só somar menos 13, né? Ou passa o 13 para o segundo membro, dá no mesmo, né? Menos 13 e menos 13 aqui, né? E aí, dessa forma, eu tenho que 13 menos 13 dá 0, aí fica só o 4y aqui. 61 menos 13 deu 48, né? E depois aqui, eu divido todo mundo por 4, aqui, divido por 4 aqui também, né? Aí 4y dividido por 4 dá só o y. 48 dividido por 4 dá 12, tá? Então, dessa forma aqui, eu descubro que y é igual a 12. Então, quer dizer que as coordenadas aqui do ponto T, que eu acabei não botando aqui, ele vai ser, a primeira coordenada a gente já sabe que é 0, e a segunda coordenada, que agora a gente encontrou, é 12. Aí a resposta, né? Exemplo 3. Sendo A de coordenadas 4 e 8, né? Obter o ponto P pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Agora a gente está trabalhando aqui com a bissetriz dos quadrantes ímpares. Tal que a distância do ponto A para o ponto P tem que ser 2 raiz quadrada de 10. Veja que essa distância aqui ele está dada como na forma simplificada, né? Um radical simplificado aqui. Então, resolvendo, os pontos pertencentes à bissetriz dos quadrantes ímpares têm coordenadas iguais, né? Vamos lembrar disso, tá? Então, dessa forma, eu vou dizer que as coordenadas do ponto P vai ser quem? Pzinho e Pzinho, né? A primeira coordenada vai ser o Pzinho, a segunda coordenada também vai ser um Pzinho. E aí temos ainda aqui, a distância do ponto A para o ponto P, já foi dada aqui, é 2 raiz quadrada de 10. Então, com essas informações eu tenho, né, que a distância de A até P, né, então está aqui, ó, o x de P menos o x de A ao quadrado, mais o y de P menos o y de A ao quadrado, tá vendo? E aí, resolvendo esses quadrados aqui e reduzindo, né, os semelhantes, eu acho essa expressão aqui, tá bom? Se o salto aqui não ficou legal e você não entendeu como eu cheguei nessa expressão, só comentar aí, tá? No Classroom. Então, essa é a expressão que representa a distância entre os pontos A e P, tá? E, como foi dado na questão, essa distância é igual a 2 raiz quadrada de 10, tá aqui. E aí, o que é que eu fiz, né? Vamos eliminar os radicais, né? Então, eu elevei cada um desses aqui ao quadrado. E aí aqui fica 2p ao quadrado menos 24p mais 80.
E quando eu elevo 2 raiz quadrada de 10 ao quadrado, né? Eu acabei não fazendo esse cálculo aqui, então só vou botar aqui, né? Que 2 raiz quadrada de 10 ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar o quê, né? 2 ao quadrado, que dá 4. Raiz quadrada de 10 ao quadrado, que dá 10, né? Por isso que vai dar 40. Tá bom? Então, por isso que essa expressão aqui fica igual a 40, né? Tá? Aí, quando eu passo 40 aqui para o primeiro membro, aí nós temos, né? Eu passo para o primeiro membro aqui e divido tudo por 2, né? Ou melhor, primeiro eu dividi por 2, né? Então, 2p ao quadrado, deixa eu botar assim, né? Aqui eu dividi por 2 e aqui eu dividi por 2, né? Então, por isso nós temos aqui, ó, p ao quadrado menos 12p mais 40, né? 2p ao quadrado por 2 dá p ao quadrado, menos 24p por 2 dá menos 12p e 80 por 2 dá 40, né? E aqui fica 40 por 2, que dá 20. E depois eu peguei esse 20 e passo ele para o primeiro membro, né? E aí nós temos aqui essa equação do segundo grau, né? P ao quadrado menos 12p mais 20 igual a 0. E aí, se vocês aplicarem aí na fórmula de Bhaskara, né? Vocês vão verificar que as raízes dessa equação aqui vai ser 2 e 10, tá bom? São essas as raízes. Então, dessa forma, né? Nós temos o seguinte, né? Se eu considerar como P sendo 2, então eu tenho aqui o ponto 2 e 2. Lembrando que o ponto que eu estou procurando, ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, as duas coordenadas são iguais. Então, nós temos o ponto P1, que é 2 e 2, e o ponto P2, que é 10 e 10, né? Esses dois pontos pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá certo? Tem coordenadas iguais. E se você for calcular a distância de cada um desses pontos para o ponto A, você vai ver que é igual a raiz quadrada de 10, né? Se a gente tivesse que fazer algum cálculo geométrico, né, ou alguma construção geométrica, esses pontos aqui seriam o quê? Seria a interseção entre a bissetriz dos quadrantes ímpares, essa reta, com uma circunferência que teria centro no ponto A e um raio igual a 2 raiz quadrada de 10, tá? E aí vocês vão ver que essa circunferência tocaria na bissetriz dos quadrantes ímpares em 2 pontos, tá bom? E aí achamos por meio desse problema aqui. E aí, só para finalizar aqui, casos particulares, tá bom? Assim, esses casos particulares, se vocês utilizarem a fórmula da distância entre 2 pontos, vocês vão achar o mesmo valor. Mas para esses casos aqui, existe um cálculo muito mais simples, tá? Que dá para fazer até de cabeça. Por exemplo, digamos que os 2 pontos eles pertençam a uma reta que é paralela ao eixo das ordenadas, né? Como vocês veem aqui. Então, nesse caso aqui, esses 2 pontos vão ter a primeira coordenada igual, né? Veja que aqui está x e x. E o que vai diferenciar é só a segunda coordenada, né? Que aqui está o y de B e o y de A. Para esse caso aqui, a distância entre A e B pode ser só o módulo da diferença da segunda coordenada, já que a primeira coordenada eles são iguais, tá bom? O mesmo acontece se os 2 pontos pertencerem a uma reta que é paralela ao eixo das abscissas, tá? Nesse caso aqui, vocês vão ver que a segunda coordenada dos 2 pontos são iguais a um número y. Então, a primeira coordenada é que vai ser diferente. Então, quer dizer que a distância entre esses 2 pontos vai ser o módulo da diferença da primeira coordenada de cada um deles. Então, vejamos esse exemplo, tá? Vejam aqui que os pontos A e B, a segunda coordenada deles são iguais, tá? É igual a 4. Isso quer dizer que esses 2 pontos são pontos de uma reta que é paralela ao eixo das abscissas. Então, a distância entre eles vai ser a diferença apenas, o módulo da diferença da primeira coordenada, tá? Então, está aqui, ó, a distância entre A e B vai ser o módulo de 7 menos 3, né? Então, 7 menos 3 dá 10. Então, a distância entre A e B é 10. Ah, Bino, mas se eu utilizar a fórmula da distância entre 2 pontos, dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. Vejam, se vocês fizerem aqui, ó, a distância entre A e B, ó, tá? Então, vai ser a raiz quadrada de quem? O x de A
o x de b, que é 7, menos o x de a, que é menos 3. Vou botar assim, ó, menos 3. Acabei utilizando aqui, vou acabar usando dois parênteses, né? Então, só para diferenciar aqui, eu vou botar um colchete. Isso aqui ao quadrado, menos, aí vem o y de b, que é 4, menos o y de a, que também é 4. Isso aqui é ao quadrado. Ok? Então, fazendo o cálculo, eu tenho, né, que 7 menos menos 3 dá 10. Então, fica a raiz quadrada de 10 ao quadrado. Menos 4 menos 4, que dá 0, né? Fica 0 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado, que dá 100, menos 0 ao quadrado, que dá 0, né? Então, no final, fica só a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Ok? Aí vocês veem que aqui, desse modo que foi feito aqui, é bem mais rápido do que fazer esse cálculo, tá? Mas isso daqui só é válido se coordenadas respectivas forem iguais, tá? Ou seja, a primeira coordenada dos dois pontos são iguais ou a segunda coordenada dos dois pontos são iguais, tá bom? Se caso as coordenadas forem todas distintas entre si, aí é melhor vocês utilizarem a fórmula da distância entre dois pontos. Bom, gente, então aqui a gente encerra a segunda aula da distância entre dois pontos. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem no Classroom e resolvam a lista de exercícios. Até a próxima!